De vez em quando no mundo surge alguma coisa que desafia tudo o que a gente acredita. Uma coisa que não devia existir, mas que mesmo assim existe. Mas o que acontece quando o terror é real? Quando não é roteiro de filme, nem superstição, nem lenda. Quando existem provas, nomes, datas e o horror foi vivido na pele. Em todo canto do mundo existem ruínas onde o medo deixou marcas. Casas que não aceitam silêncio, mistérios inexplicáveis e pessoas de carne e osso que viveram coisas que ninguém deveria viver. O mais assustador é isso. Às vezes o medo que a gente passa vendo os filmes de terror é muito mais leve do que o medo que a gente pode ter quando descobre o que aconteceu na vida real. Hoje você vai ouvir 3 histórias, cada uma com a natureza do medo. Histórias documentadas, julgadas, estudadas, esquecidas e depois redescobertas. A primeira é sobre um caso de canibalismo, seita e adoção forjada que até hoje ecoa nas paredes de uma casa do Nordeste do Brasil. Depois você vai até as montanhas da Rússia, no final da década de 1950. Lá, 9 jovens saíram para escalar uma montanha e nunca mais voltaram. E quando o resgate chegou, eles encontraram coisas tão bizarras que fazem qualquer um duvidar da razão, até hoje. E por fim, você vai conhecer uma mulher que foi amada por alguém que ninguém via. E sem saber por que ela virou a protegida da bruxa mais famosa da história americana. São 3 histórias que lembram que o horror tem várias faces. Mas e você, tem coragem de encarar todas elas? Seja bem-vindo ao episódio especial de Halloween do canal Casos Reais. Fala pessoal, Peter aqui. Uma criança de 4 anos viu a porta da casa se abrir com violência. Eram policiais armados que entraram gritando, revirando tudo. Um deles mostra uma foto para a criança e pergunta se ela conhece a mulher da foto. E com a inocência que só uma criança tem, ela responde que sim, que aquela moça estava ali, no quintal. A menina aponta com o dedo e naquele instante o mundo parou. Porque o que estava ali onde ela apontava eram corpos esquartejados de 2 vítimas dos canibais de Garanhuns. Você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras do Brasil. A história de uma menina que foi ao mesmo tempo vítima, sobrevivente e heroína. Essa é a história de Emanuele. Para entender até onde o ser humano pode ir, a gente precisa encarar o que existe mais sombrio, a falta de limite para a maldade. Essa é a história dos canibais de Garanhuns, um trio que chocou o país em 2012 com assassinatos, rituais, uma seita inventada por eles, golpes e canibalismo. Mas o que quase ninguém sabe é que no centro de tudo estava uma criança, uma menina que viveu o inferno de perto por anos e sobreviveu. A história começa na cidade de Olinda, no ano de 2008. Nessa época, uma adolescente de 17 anos andava pelas ruas com uma bebê nos braços. O nome dela era Jéssica Camila da Silva Pereira. Ela era rebelde, fugia das regras, não queria saber da escola. Mas, acima de tudo, ela era uma mãe. Jéssica tinha nos olhos o cansaço de quem já viveu demais, mesmo com pouca idade. E nos braços uma menina de 2 anos com um nome desconhecido. Mas aqui a gente já vai usar o nome que ela ia ter, ok? Emanuele. Por mais rebelde que a Jéssica fosse com a família, ela tinha algo inegociável na vida. A filha dela. Jéssica não se separava da bebê, mesmo que estivesse perambulando pela rua, pedindo esmolas, dormindo numa casa abandonada ou pedindo comida nas esquinas. As 2 viviam na base de ajuda, né? E eram um tipo de pessoas invisíveis numa cidade turística. Talvez fosse melhor que ninguém reparasse nelas, mas alguém reparou. E foi aí que o destino das 2, uma mãe adolescente, uma criança de colo, foi selado para sempre. Num dia qualquer, um casal se aproximou. Um homem e uma mulher bem vestidos, simpáticos e gentis. Ele dizia ser professor de educação física e ela falava com doçura, prometendo uma vida nova. Eles contaram para Jéssica que estavam procurando uma moça para ajudar em casa e viram nela uma possibilidade de ajudar ao mesmo tempo que seriam ajudados. O convite parecia bom demais para ser verdade. Um emprego, né, com moradia garantida e poder levar a bebê, a Emanuele, para morar junto. Para Emanuele, que só tinha 2 anos de vida, né, seria uma chance de ter um futuro mais seguro. Comer melhor, dormir quentinha numa casa e continuar agarrada com a mãe. É tudo que um bebê pode querer. Para Jéssica aquilo parecia um milagre, né? Uma chance de um recomeço, mas era o começo do fim. A casa era simples e ficava num bairro da periferia de Olinda. Mas já no começo as coisas eram estranhas. A Emanuele ainda era muito pequena para entender na época, mas lá dentro daquela casa vivia um trisal. Jorge, Isabel, a esposa dele, né? E a Bruna, amante do Jorge. Emanuele, que estava acostumada a ter só a mãe, agora tinha mais 3 adultos por ela. Jorge era carismático, à noite, quando voltava do trabalho, ele tocava violão, falava de filosofia e religião, escrevia, fazia doces, dava sempre atenção para Emanuele. Jorge sempre quis ser pai, mas era estéril. Então a presença da Emanuele na casa era quase a realização de um sonho. Isabel, esposa, e Bruna, amante, eram mais quietas e reservadas, mas tratavam Emanuele bem. Nos primeiros dias parecia tudo ok. Jéssica cuidava da casa e da Emanuele enquanto Isabel fazia salgados para vender. Jorge dava aulas de educação física e voltava à noite, né? Feliz em ver Emanuele alegrando a casa. Mas aos poucos o clima mudou. Bruna e Isabel tratavam Jéssica com desprezo. Enquanto isso, Jorge falava em revelações de Deus e em pessoas impuras. Então, o silêncio.
Certa noite, Emanuele acordou com barulhos, gritos abafados, móveis caindo. Ela viu luzes acesas na cozinha, ouviu um som metálico e depois, silêncio. Na manhã seguinte, a mãe dela já não estava mais lá. Ela era pequena para entender o que estava acontecendo. No coração da criança, ela só conseguiu sentir saudade pela mãe, que sumiu e nunca mais apareceu. Mas os dias foram passando normalmente para os adultos. Jorge, Isabel e Bruna passaram a cuidar da Emanuele. Mas nessa nova família, qualquer coisa aparentemente comum era, na verdade, um prato de comida. Emanuele demorou anos para entender o que tinha acontecido naquela noite que a mãe dela sumiu. Na verdade, a mãe dela não tinha ido embora. Jéssica foi assassinada dentro daquela casa, escondida, enterrada no quintal. Mas não foram todas as partes enterradas. Algumas partes do corpo dela foram cuidadosamente retiradas e viraram comida. Uma carne que foi servida inclusive para bebê, filha da vítima. Foi dado essa carne para a criança Vitória para comer? Foi. A Emanuele, sem saber, foi alimentada com carne da própria mãe. Aparentemente, tudo isso começou como uma seita inventada pelo próprio Jorge, chamada O Cartel. Jorge dizia ter iluminações divinas. Ele pregava a purificação do mundo e a redução da população. Segundo Jorge, eles deveriam eliminar mulheres impuras que tivessem muitos filhos e não contribuíssem com a sociedade. E a mãe da Emanuele foi a primeira vítima. A mãe da Emanuele foi o ritual de iniciação do trisal, e comer a carne dela também era parte disso. Dias depois, Jorge foi até o cartório e registrou a menina como filha dele. O nome anterior da garota, até hoje ninguém sabe, mas foi a partir daí que ela passou a se chamar Emanuele Vitória Pereira Negromonte. O nome Emanuele foi escolhido por Jorge e ele passou a ter o sobrenome dele e o registro dele como pai biológico dela. Já a Bruna, amante do Jorge, assumiu a identidade da mãe morta e passou a usar o nome e os documentos da Jéssica. E assim Emanuele era oficialmente a filha dos canibais. A partir dali, o passado da menina foi apagado. Ela cresceu acreditando, que Jorge era o pai dela e que a Bruna era a mãe dela. Emanuele era só uma criança, mas lembrava de coisas estranhas. Ela não entendia, mas até hoje conta que tudo que era normal dentro daquela casa, lá no fundo parecia que não era certo. O cartel, a carne purificada, o pai que tinha 2 mulheres em casa, ela foi ensinada que tudo aquilo ali estava certo, mas no fundo nada estava certo. Não demorou muito e eles trocaram de cidade. De Olinda, a família se mudou para Garanhuns. Cidade nova, casa nova, tudo novo, mas nada parecia realmente diferente. A família seguia a vida normalmente. Jorge dava aulas, Isabel vendia salgados pela cidade e Bruno cuidava da menina e da casa. Para todo mundo eles eram uma família comum, mas por trás da porta era um inferno. Nas noites em casa aconteciam conversas sobre a seita. A Emanuele não entendia, mas lá dentro ela sentia. Tinha muita coisa errada ali. E um medo genuíno morava dentro dela. 4 anos se passaram quando uma mulher desapareceu na cidade. O nome dela era Gisele Helena da Silva. Ninguém poderia imaginar que as vidas dela e da Emanuele iam se cruzar numa trama de horror. Os parentes da Gisele estranharam quando viram compras feitas no cartão dela que aconteceram depois do desaparecimento. A polícia rastreou o uso do cartão e descobriu a data e a loja que ele foi usado. Eles pediram as imagens da câmera de segurança e lá estavam os pais da Emanuele, Jorge e Bruna, usando o cartão da mulher desaparecida. Emanuele tinha ali quase 6 anos e ela nunca imaginava que ela seria a chave para desvendar um esquema brutal que acontecia dentro da casa dela. O pai dela foi reconhecido por um policial e poucos dias depois a polícia entrou na casa dela na Rua dos Emboabas. A casa era humilde e tudo parecia normal. Os brinquedos espalhados, Emanuele no canto dela, no mundo de criança dela, e do nada ela viu os policiais entrarem em estado de alerta. Um dos policiais se abaixou, mostrou uma foto para ela e perguntou: "Você já viu essa moça?" A moça tinha estado ali uns dias antes e assim como a mãe dela, a moça também sumiu depois de uma noite estranha e movimentada em casa. Então ela respondeu sem hesitar: "Vi sim, ela morava aqui, tá ali no quintal." O policial ficou sem reação. A escavação começou. Pouco tempo depois, os corpos da Gisele e da outra mulher, Alexandra Falcão, foram encontrados enterrados no quintal, esquartejados e faltando pedaços de carne. O pesadelo tinha sido revelado e foi a criança, a filha inocente dos canibais, quem revelou tudo. Imediatamente a polícia levou a Emanuele para a delegacia. Hoje ela lembra só de flash desse dia, Ela é muito pequenininha. Ela lembra que ficou muitas horas lá sentada numa cadeira sem entender nada do que estava acontecendo. As pessoas olhavam para ela com um olhar de horror e pena ao mesmo tempo. Todos estavam incrédulos com alguma coisa que ela não entendia. E ela mal sabia que o assunto tinha a ver com ela, com a vida que ela levou até ali. Depois de um tempo ela viu o Jorge sendo algemado. Ele se aproximou e deu um beijo na testa dela. Foi o último gesto de carinho do homem que assassinou a mãe dela. Mas isso ela só ia saber depois. Da delegacia, depois daquelas horas intermináveis, sem entender direito, Emanuele foi levada para um abrigo. De repente, mais uma vez, a vida dela tinha mudado por completo. De um minuto para o outro,
ela não morava mais naquela casa e a família que ela conhecia foi desfeita. Ela passou meses nesse abrigo até que a justiça pediu um exame de DNA para comparar os genes dela com o pai e o irmão da Jéssica. Aí ficou provado o parentesco. Mesmo registrada como filha biológica do Jorge, né, depois da comprovação do DNA, ela foi levada para morar com a tia-avó. Emanuele saiu do abrigo e foi acolhida pela família da mãe verdadeira dela. Parecia o fim de um tempo terrível, mas ainda não acabou. Na casa da tia-avó, Emanuele não foi poupada de nenhum detalhe. Ninguém protegeu aquela criança da própria história. Foi lá entre os parentes da mãe biológica que ela soube de tudo, sem filtro. Com 6 anos, sempre que passava alguma reportagem na TV, eles chamavam ela para ver ou contavam para ela depois. A cada notícia do processo de julgamento dos canibais de Garanhuns, Emanuele era atualizada sobre a própria história, mesmo sem ter maturidade para entender as coisas. Na escola, as outras crianças chamavam ela de filha de canibais, assassina, monstro. As crianças perguntavam se ela gostava do gosto da carne humana. A crueldade nunca deixou de rondar a vida da Emanuele, e assim os anos foram se passando, sofrendo bullying na família, na escola, pelas ruas. Emanuele foi crescendo, se sentindo culpada por coisas que ela não escolheu fazer. Aos 12 anos ela ganhou um celular e, como todo adolescente, ela foi para as redes sociais. E essa é a prova de que, às vezes, o destino é cruel e implacável. No meio lá dos vídeos divertidos, o feed dela, como se tivesse sido guiada pelo destino, mostrou para ela coisas que fizeram cair a ficha sobre tudo que ela viveu. Ela viu pessoas dando depoimento sobre abuso, viu reportagens que falavam dos canibais de Garanhuns e até mesmo uma reportagem antiga, uma entrevista que ela tinha dado aos 4 anos. Uma entrevista que ela nem se lembrava que tinha acontecido. Às vezes, cara, no meio dos traumas, a cabeça apaga as lembranças, mas o filho da Emanuela fez tudo vir à tona, né? E ela entendeu tudo. Entendeu que o carinho do papai com ela no quartinho do quintal não era carinho. Entendeu que o papai e a mamãe eram, na verdade, os assassinos da mãe verdadeira dela. Emanuele já tinha sido quebrada muitas vezes, né? Se quebrou mais uma vez. Com toda aquela informação, ela realmente sentiu como se fosse um monstro que as pessoas diziam que ela era. Em 2018, o caso explodiu de novo na mídia. O julgamento do Jorge, Bruno e Isabel começou e cada depoimento parecia cena de filme de terror. E como sempre, Emanuele foi exposta a tudo. Jorge admitiu que os crimes foram planejados. Ele falou da seita do cartel, das ideias de purificação e controle populacional e dos rituais canibais que tinham que ser feitos com 3 mulheres por ano. Ele disse que escolhia as vítimas entre mulheres pobres e com filhos, porque as que produziam filhos demais deviam ser impedidas. Isabel confessou ter participado da ocupação dos corpos e de comer carne humana, e que inclusive usava essa carne para rechear empadinhas e coxinhas que ela vendia pela cidade. No tribunal, Isabel até apontou clientes que comiam os próprios quitutes dela, e falou de forma natural que se ela comeu carne humana, eles também a tinham comido. Você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Bruna, a amante, disse que foi coagida a participar de tudo, inclusive de assumir a identidade da Jéssica para justificar a adoção ilegal da Emanuele. E ela disse também que os assassinatos em casa eram piores do que os filmes de Jogos Mortais. Os 3 foram condenados por homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, ocultação de corpos e canibalismo. Emanuele acompanhou as notícias e viu as pessoas se escandalizando com cada depoimento desse. As pessoas se chocavam com cada verdade dita, enquanto ela ia só entendendo um pouquinho mais da própria história. Hoje, em 2025, Emanuele já tem quase 19 anos. Ela decidiu sair da casa da família e começar, pela primeira vez, a escrever a própria história. Agora, sendo maior de idade, ela conseguiu na justiça o direito de mudar de nome. Por toda a vida, ela carregou o fardo de ser chamada de Emanuele, o nome que Jorge escolheu para ela quando adotou ela ilegalmente, além de ter ainda o sobrenome dele e o registro dele como pai biológico. Hoje ela se chama Gabriela e mora numa cidade pequena, longe de todo o passado. Oficialmente, a Emanuele Negromonte não existe mais, mas todos os traumas que ela passou ainda existem dentro da Gabriela. Ela sonha em ser psicóloga e escrever um livro contando a história dela. Uma história que começou nas ruas, no colo da mãe, pedindo esmola. E a única ajuda que elas receberam era, na verdade, uma sentença de morte e traumas. Aquela menina que sobreviveu à casa dos canibais foi vítima, testemunha e sobrevivente. E talvez o mais cruel de tudo seja saber que tudo que ela viveu nunca deveria ter sido possível. Isso prova que, no mundo real, às vezes o mal não vem com cara de monstro. Ele vem de mãos dadas com a falsa caridade e serve de jantar à mesa. Agora a gente vai voltar no passado e viajar para a União Soviética. O inferno lá é sempre extremo, né? Com aquele tipo de frio que não pede licença, ele atravessa. E foi num dia assim, em fevereiro de 1959, que o telefone tocou. Lev Ivanov não sabia, mas aquele toque ia dividir a vida dele em 2 metades. Antes da montanha e depois dela. Essa é a história dele, do homem que a montanha escolheu. Era uma manhã de inverno, quando Lev Ivanov recebeu uma ligação convocando ele para uma busca nas montanhas. O relógio do gabinete marcava cedo demais para qualquer emergência comum. Mesmo assim, a voz que veio do outro lado da linha soou sem hesitação, como quem já decidiu o rumo de outra vida.
Os nomes foram ditos como se fosse uma lista prática. 9 jovens do Instituto Politécnico, todos montanhistas experientes, na faixa ali dos 20 e poucos anos, sumidos no norte, sem contato. Existia um prazo para o retorno deles, e há mais de 4 dias de atraso e sem nenhuma comunicação, os chefes do partido queriam respostas. A ligação terminou com instruções secas e um clima de pressa. E ele, como sempre, obedeceu sem questionar, mas dessa vez alguma coisa parecia diferente. Talvez em algum lugar dentro dele, ele já soubesse que nesse dia a vida dele ia atravessar uma fronteira, e depois daquilo nada ia ser como antes. Lev era promotor criminalista do Ministério Público Regional de Sverdlovsk, na União Soviética. O trabalho dele era ajudar a investigar os casos mais complexos da região. Imediatamente ele vestiu o casaco com a mesma disciplina com que, durante anos, ele vestiu a função pública. Lev era um homem de métodos, conhecido pela precisão com que ele atravessava casos difíceis, por encontrar lógica onde os outros só viam caos. E ainda assim, quando recebia as últimas orientações no gabinete, ele sentiu que algo ali estava fora do lugar. De alguma forma, mesmo sendo um homem da razão, a intuição dele queria dizer alguma coisa, sabe? Deram botas novas pra ele, gorro, um casaco de pele de carneiro e meia hora pra ele estar a bordo do avião que levaria ele até Ivdel. Nessa hora ele sentiu como se tivesse acelerado o corpo dele, como quem empurra uma peça de xadrez pro centro do tabuleiro. Quando o helicóptero finalmente deixou ele no deserto branco, ele sentiu de novo aquele medo. Não medo de morrer congelado, sabe? Não medo de falhar na investigação, mas o medo de que aquilo que ele chamava de razão não tivesse a menor utilidade ali. A neve parecia ter apagado as linhas do mundo. Nos pés da montanha não tinham árvore suficiente para criar uma sombra que aliviasse os olhos, sabe? E o vento cortava a pele. Bom, ali já estavam alguns investigadores e alguns guias Mansi. Eles eram parte do povo nativo da região. E de cara, o Lev percebeu que eles olhavam a montanha com a sabedoria silenciosa de quem sabe mais do que diz. Depois ele soube que os Mansi tinham um nome diferente dos russos para aquela montanha. Na tradução da língua deles, ela era a Montanha dos Mortos. A lenda deles dizia que aquela montanha era habitada pelos espíritos dos xamãs, e eles não eram nada amigáveis. Os espíritos ali puniam com a morte qualquer um que ousasse pisar no território deles. Lev ouviu a história com respeito, mas sem se importar com a lenda. Ele era um homem prático, acostumado a resolver crimes reais, feito por pessoas reais, não espíritos. Bom, as investigações mal tinham começado e a equipe de buscas já tinha o rosto queimado de frio, cara. Bom, os Mansi levaram Lev pela encosta, apontando marcas no gelo que um leigo não ia conseguir identificar. Depois de horas, ele avistou a barraca. Ela não estava exatamente soterrada, mas tomada por um peso que não era visível e nem natural. A lona tinha cortes compridos e irregulares, e Lev observou aquilo tudo com aquela tensão de sempre, desde a primeira cena de crime da carreira dele. A direção dos fios, o padrão do rasgo, a altura em que o tecido se partiu. Ele passou os dedos de dentro para fora e soube. Quem estava lá dentro tinha decidido sair daquele jeito, e depressa. A barraca dos 9 alpinistas foi encontrada, mas nenhum deles estava ali. Lev continuou quieto, observando cada detalhe. Não tinha botas espalhadas pela entrada, não tinha os sinais de uma evacuação ordenada. Havia sacos de dormir abertos, roupas que deveriam estar vestidas e não estavam. Equipamentos no lugar errado, comida que estava prestes a ser servida, mas não foi. Não tinha mais dúvidas. Quem saiu da barraca teve muita pressa. E o Lev sabia que aquele tipo de pressa também significava outra coisa. Medo. Ele guardou esse sentimento para ele e continuou quieto, observando, como se qualquer palavra pudesse desfazer o caminho lógico que ele queria seguir. Bom, ele se afastou da barraca e, instintivamente, ele foi mais para baixo, em direção à floresta. Ali ele encontrou as primeiras pegadas de vários pés descalços que recortavam o caminho em direção às árvores. Eram pegadas de gente que por algum motivo escolheu algo pior do que o frio. Lev sabia que naquela época, no inverno soviético, as temperaturas podiam bater menos 40 graus. Então, qual era a lógica ali? O que de terrível teria acontecido para aqueles 9 jovens saírem às pressas cortando a barraca, ao invés de sair pela entrada normal, descalço numa temperatura extrema? O que seria pior que o inverno russo a ponto de eles optarem por fazer isso? Mais adiante, as marcas desapareciam em trechos onde o vento apagava tudo. Lev tentou encaixar uma hipótese na outra, mas nada parecia funcionar. Não tinha sinais de avalanche visível, nem um sinal de predador. Ali, o Lev tinha só um conjunto de escolhas sem sentido contra um pano de fundo que parecia esconder outra história. Ele e a equipe continuaram, seguiram por entre as árvores que parecia o seu caminho mais racional, E bem ali, Lev sentiu o estômago se contrair quando encontrou o primeiro jovem morto, caído, congelado, coberto por uma camada fina de neve. A causa da morte parecia óbvia, hipotermia. A pele denunciava o frio extremo que desliga o corpo aos poucos, mas as mãos estavam em carne viva, como se a pessoa tivesse escalado a árvore com desespero. Ao redor tinha restos de uma fogueira pequena que provavelmente não venceu a noite. Bom, o cenário começou a se construir na cabeça do Lev.
O segundo corpo logo foi encontrado ali perto, caído perto do primeiro, como se os dois jovens tivessem buscado calor um do outro, como último gesto. Mais acima no caminho, eles acharam outros dois, entre a barraca e a árvore, caídos em posições diferentes. E foi aí que um alarme tocou na cabeça do Lev. Não parecia uma fuga normal. Parecia um improviso desconexo, né? Uma lógica de pânico que desafiava até o pânico. Lev anotava tudo no caderno. Os olhos viam tudo, mas a mente não aceitava. A cada detalhe naquela cena fazia crescer uma ausência. Faltava a origem do medo. Um pouco mais da metade dos jovens foram encontrados nos primeiros dias. Corpos de jovens que eram jovens demais para morrer. Todos entre 21 e 25 anos. Uns perto da fogueira, outros indo de volta em direção à barraca. Uns mais protegidos do frio e outros só com roupas de baixo. Lev ficou incomodado com um jovem que tinha as mãos machucadas e percebeu que nas unhas tinham restos de árvore. Automaticamente ele investigou a árvore mais próxima e encontrou marcas de arranhões na árvore. A história batia. Antes de morrer, aquele jovem tentou por tudo subir naquela árvore, né? Ele continuou investigando e descobriu que lá em cima, galhos quebrados diziam pro Lev que alguém tentou se proteger nos galhos mais altos e caiu. Outros dois jovens tinham os pés e as mãos carbonizados. Mas por quê? O Lev sempre lembrava que era um grupo de montanhistas experientes que tinham feito expedições em lugares muito mais perigosos que esse aí na Montanha dos Mortos, né? Nada ali fazia sentido, mas ele precisava encontrar, ele queria encontrar o sentido. Até que no meio das buscas veio uma ordem de cima. O chefe dele mandou suspender as investigações até que a primavera chegasse. Olha, o Lev nunca teve problemas em obedecer ordens, mas essa em específico incomodou ele. Por que parar? E os outros desaparecidos? Várias semanas se passaram até a primavera chegar e a neve ceder e secretamente o Lev nunca tinha abandonado o caso. E mesmo investigando outras coisas, ele sempre tinha um espaço na mente dele que ainda ficava procurando sentido na história dos 9 montanhistas. Quando finalmente veio a autorização para voltar à montanha, Lev não esperou nem um segundo. Era como se o mistério da montanha estivesse lá chamando por ele todo esse tempo. Com menos neve, não demorou muito para encontrar os outros jovens. Eles estavam soterrados a pouco mais de 100 metros dos outros, numa espécie de abrigo que eles mesmos cavaram na neve. Mas, de novo, alguma coisa não fazia lógica, ok? Ali, os ferimentos deixavam de ser simples marcas da natureza, como, por exemplo, gelo, fogo e árvore. Quase todos os corpos ali tinham traumas internos, como se eles tivessem sofrido o mesmo impacto de um acidente de carro. Mas a pele por fora não demonstrava nada. Lev procurou, mas assim, nenhum deles tinha alguma marca de golpe que poderia ter gerado isso dentro deles. Outro deles tinha o crânio esmagado. Uma das moças estava sem língua e sem olhos. Eles tinham queimaduras em algumas partes da pele, mas não tinha nada ali que mostrasse qual era a fonte de calor que causou isso. Tudo era estranho demais. Os corpos iam sendo recolhidos e levados para a autópsia. Enquanto isso, Lev se recusava a deixar a montanha. Ele acampou ali por semanas tentando achar pistas capazes de recriar a história, até que ele recebeu um comunicado. O governo pediu exames de radiação nos corpos, e o resultado trazia muito mais perguntas do que respostas. As roupas dos jovens tinham níveis altos de radiação. Lev olhou para a montanha como se ela pudesse olhar para ele de volta, sabe? O que aquela montanha tinha visto que ele não viu? Nenhuma dessas peças se encaixava naquele quebra-cabeça. Lev olhava para os relatórios médicos, para as fotografias dos corpos, para as anotações do médico forense, para os diários dele, e nada. Só peças bizarras e desconexas. Quebra-cabeça não se montava em nada. A confusão não era só técnica, era moral. Ele sempre acreditou que a natureza, por mais violenta que fosse, era honesta. A natureza deixa sinais, provas, né? Permite reconstruções. Mas ali, os sinais pareciam dizer várias histórias ao mesmo tempo. E nenhuma história estava inteira. Na base improvisada com tendas, ele reuniu diários molhados, filmes recuperados das câmeras, recortes de conversas, hipóteses especialistas, analisou cada detalhe. Mas o fio principal dessa trama não tinha aparecido. Ainda. Com o tempo, os investigadores entrevistaram os habitantes da região. Tanto os nativos que moravam ali, quanto os russos que trabalhavam naquela área, diziam a mesma coisa. Naquela noite de inverno, eles viram bolas de fogo no céu, luzes que dançavam no breu da noite sem som. Em 1959 ainda era o auge da Guerra Fria, e por isso alguns colegas do Lev sentiam que tinham achado a resposta. Os jovens devem ter sido atingidos por mísseis. Algum teste secreto do governo pode ter acontecido, e eles podiam estar no lugar errado na hora errada. Mas isso ainda não era uma resposta para o Lev. Lá no fundo, cara, distante de toda essa lógica aí, ele sabia que essa não era a conclusão certa. Não existiam restos de mísseis no deserto de neve, nem na floresta. Os corpos mortos de maneiras estranhas e diferentes uma das outras também não cabiam nesse contexto. E a radiação? A investigação parecia um labirinto sem fim, mas o que veio depois complicou ainda mais as coisas para o Lev. Veio uma ordem do governo para encerrar as investigações e obrigando ele a entregar um relatório limpo, o mais simples possível, que conformasse as famílias que esperavam por respostas.
Isso, cara, roía o Levi por dentro, entende? Mas ele era, acima de tudo, disciplinado e fiel ao governo. Quando ele finalmente entregou a primeira versão do relatório, ele estava sentindo por dentro todo aquele peso do que ele não podia escrever. A versão trouxe morte por força natural, combinação de frio, vento e decisões fatais tomadas na pior hora. A cidade pôde chorar seus mortos e seguir adiante confortado por uma explicação que parecia respeitar o bom senso. Mas Levi não descansou. De volta à cidade, ele continuou mergulhado na história, como se algo maior tivesse eleito ele para desvendar um mistério que só a montanha presenciou. Bom, a partir daí, Levi entrou em conflito interno. De um lado, a lealdade ao governo e a disciplina. Do outro, a inquietação com o mistério da montanha. E no meio desse conflito, ele finalmente reescreveu os pedaços que faltavam nessa história. Mas ele guardou tudo para ele. Enquanto o relatório oficial apontava para um desastre natural, em casa ele anotou a ausência de sinais de avalanche, os relatos das bolas luminosas, a radiação inexplicável, anotou as queimaduras que não casavam com as fogueiras, as medidas de altura, inclinações, densidade de neve, horários de sol e de lua. Anotou, entre tudo, o que mais assombrava ele, as decisões terríveis que aquelas pessoas tomaram naquela hora. Cortar a própria barraca, fugir descalço, não voltar. Foram anos investigando sozinho, em segredo. A vida seguiu, Levi foi transferido, foi promovido e envelheceu. Mas em cada movimento ele guardava um arquivo que era a outra vida dele. A vida que ele conheceu naquele inverno nos pés da montanha. Ele relia as próprias anotações e de tempos em tempos ele acrescentava uma nota, uma hipótese, uma dúvida. Nesses momentos era como se a montanha voltasse a olhar para ele, esperando uma resposta. Levi envelheceu inquieto. Ele não sentia culpa pela versão oficial que exigiram que ele desse, né? Mas sentia que ainda devia alguma coisa para aqueles 9 jovens e devia a verdade, por mais extraordinária que parecesse. Anos mais tarde, quando a União Soviética caiu e certos assuntos puderam finalmente ser tocados, ele aceitou dar entrevistas. Ele explicou com detalhes o que ele nunca pôde falar na época, sobre a radiação beta nos corpos e roupas, árvores com sinais de queimaduras, só que sem neve derretida, e os vários relatos que contavam a mesma coisa, as luzes no céu naquela temporada. Os relatos que ele tinha registrado em segredo por todo esse tempo não vieram não só dos nativos e trabalhadores da região, mas de meteorologistas e patrulhas. Todo mundo viu, mas na época ninguém podia divulgar. Depois de décadas, ele finalmente teve a chance de dar a versão dele dos acontecimentos e pôde tornar público o que tinha guardado. Com todas as evidências que ele viu de perto, ele concluiu que uma energia desconhecida, quem sabe OVNIs, causou o pânico e as lesões das vítimas, agindo como um raio de calor direcionado. No passado, o Lev Ivanov foi forçado a omitir as evidências de OVNIs para evitar problemas ou expor segredos militares soviéticos durante a Guerra Fria. O mundo mudou a tempo dele poder falar com a liberdade e pedir desculpas às famílias das vítimas pela desinformação. Mas o preço de esperar o momento certo para falar foi muito caro. Era nos anos 90, ele já tinha mais de 75 anos e foi entendido por muitos como um velho lunático. Nos anos finais, Lev foi desacreditado por ter vivido demais. Lev se foi desse mundo ainda carregando o peso do olhar da montanha dentro dele. Os anos seguintes transformaram o nome dele num sussurro respeitoso entre os estudiosos, curiosos e céticos. Ele passou a condensar para cada um deles um aspecto diferente do enigma, né? Para uns ele era a figura do funcionário honesto que ousou dizer que existiam mais perguntas do que respostas. Para outros ele era o representante de uma geração que obedeceu demais. Para alguns ele era um homem que abriu a porta para hipóteses extraordinárias sem medo do ridículo. Mas para todos, ele foi uma prova humana de que o mistério existe. O mistério tem horário, tem topografia, tem o frio como cúmplice e o silêncio como testemunha. Até hoje os relatórios, cartas, fotos e toda a pesquisa do Lev são encarados com seriedade nos institutos. Tudo que ele produziu foi parar na internet e ele é uma voz silenciosa, mas potente, assim como a voz da montanha falava com ele. Ele cumpriu ordens porque era assim que o mundo dele funcionava. Mas ele recordava sempre o início de tudo. A primeira sensação, né, diante da barraca rasgada no pé da montanha, com aquela certeza de que os corpos contam a história independentemente das intenções dos vivos. Mas ele entendeu que há casos que se resolvem e há casos que se contam. E esse caso aqui pertence ao segundo tipo. Contar com cuidado é a única justiça possível quando as provas vão além do que é natural, vão além de tudo que se conhece nesse planeta. E se você esperava, né, que alguém te dissesse onde está a verdade nesse caso, talvez você não tenha entendido o presente raro que o Lev ofereceu. Ele não entregou um veredito, ele devolveu a responsabilidade. Ele convidou o mundo para olhar para a montanha, olhar para os 9 jovens que morreram de maneiras horríveis lá, para que eles nunca sejam esquecidos. Mas principalmente ele também convidou a olhar para o céu, porque alguma coisa veio de lá e até hoje ninguém sabe dizer o que é. Dizem que o mal sussurra antes de gritar. A gente vai voltar ainda mais no passado, agora para o século XIX nos Estados Unidos, para uma fazenda enorme, cheia de neblina. Nesse cenário, uma família comum do interior presenciou o impossível durante anos. Mas enquanto o marido e os filhos eram tormentados por uma entidade poderosa,
ela foi amada pela mesma criatura. Essa é a história real da mulher que sobreviveu à bruxa mais temida dos Estados Unidos. Uma mulher que nunca viu o rosto da entidade, mas que, até morrer, jurava que não se tratava do diabo, mas uma pessoa que, por algum motivo, gostava dela. Com vocês, a sobrevivente da bruxa de Bell. O ano era 1817 e o Tennessee ainda era uma terra com campos sem fim. A família Bell vivia ali há alguns anos, uma fazenda próspera perto do rio Red River. A mãe da família era Lucy Bell e ela era o coração da casa. Uma mulher doce, tranquila, sabe, aquela mãezona para os filhos e esposa dedicada. Ela era casada com o John e ele era como qualquer outro cara da região naquela época. Um homem mais rígido, trabalhador, respeitado. Os filhos da Lucy eram crianças também como quaisquer outras. Ativas, brincalhonas, arteiras, mas que sempre respeitavam os pais. Não tinha nada de especial naquela fazenda, até que uma aparição mudou para sempre a rotina deles. Naquela fazenda enorme, onde nada era imprevisível, um dia comum, a Lucy estava prestes a servir o jantar. Já era quase a hora das crianças chegarem agitadas da escola. E ela sabia que exatamente na hora marcada, o marido ia chegar caladão, com os problemas do trabalho guardados na cabeça dele. Mas naquele dia foi diferente. Lucy viu o John chegar às pressas com uma cara assustada, de um jeito que ela viu poucas vezes, em todos esses anos de casados. O que a Lucy ouviu naquele dia era inacreditável. O John contou para ela que já estava no caminho para casa quando viu uma criatura estranha na estrada. Era como se fosse um cachorro com cabeça de coelho. Ele disse que se assustou com a criatura e, sem esperar nada, ele pegou a arma dele e atirou contra o animal estranho. Mas o pior é que quando ele atirou, a criatura não fugiu. Ela simplesmente desapareceu no ar. Ouvindo isso, a Lucy pensou por um momento que o marido estava ficando doido. Não existe nenhum animal assim. Corpo de cachorro, cabeça de coelho, não dá, né? Mas ela conhecia o John. Os olhos dele não mentiam para ela. Ele estava apavorado demais para ter sido só uma impressão. Seja lá o que o John tinha visto, ele realmente viu. Bom, eles deixaram esse assunto para lá durante o jantar. Mas antes de dormir, a Lucy não conseguiu esquecer a imagem daquela criatura na cabeça dela. Tipo, o que será que era aquilo, né? Mal sabia a Lucy que esse era só o primeiro de muitos fenômenos que ela ia ficar sabendo. Alguns dias se passaram, era fim de semana, e a Lucy estava tirando a poeira dos móveis da sala quando o filho dela, o Drill, chegou correndo em casa. Ela estava pronta para repreender o filho quando ele contou que tinha visto um pássaro gigante pousado na cerca. No começo, a Lucy achou que era uma bobeira de criança, mas o detalhe que o filho dela contou em seguida fez o sangue da Lucy gelar. Ele disse que o pássaro não era parecido com nenhum outro. Ele era maior do que outra pessoa, maior do que a própria Lucy. O pássaro ficou na cerca olhando para ele e ele paralisou de medo. Alguns segundos depois, o pássaro voou para longe. A princípio, Lucy falou que qualquer mãe falaria no lugar dela. Ela disse para o filho se acalmar, que deveria ser a imaginação dele, algum efeito do sol forte naquele dia. Bom, ela acalmou o garoto, e o dia seguiu normal. Mas por dentro, ela não conseguia esquecer. Já era a segunda criatura inexplicável que aparecia ali nas terras dela. Naquele mesmo mês, outras situações estranhas aconteceram. Dean, um dos escravos da fazenda, chegou contando que estava sendo perseguido por um cachorro preto. Um cachorro que não parecia normal, e só aparecia à noite. A filha dela, Betsy, chegou uma tarde contando que tinha uma menina de vestido verde sentada num galho de uma árvore, mas ela nunca viu aquela menina antes. A essa altura, Lucy sabia que todos os relatos eram estranhos demais para ela ignorar. E foi aí que ela se deu conta. Algo estranho estava se manifestando na fazenda. E a cada relato, essas coisas pareciam vir se aproximando cada vez mais da casa dela. As coisas começaram a piorar numa noite, ainda em 1817. A Lucy tinha acabado de servir o jantar e todos estavam à mesa quando eles começaram a ouvir batidas nas paredes do lado de fora da casa. A casa da família Bell era de madeira e as batidas pareciam de alguém rondando a casa, andando e batendo, andando e batendo. Na mesma hora, o John ficou furioso. Ele levantou da mesa, chamou os filhos, pegou a arma e eles foram para fora para pegar o engraçadinho e vazou. Mas você deve imaginar o que aconteceu. O John e os filhos cercaram a casa e não tinha absolutamente ninguém lá. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Só a escuridão da noite na fazenda. Nessa hora, a Lucy manteve o controle e tentou acalmar todos. Mas no fundo ela sabia. Aquilo que estava rondando a fazenda finalmente chegou na casa. Naquela noite ela colocou as crianças para dormir como fazia todos os dias. Cobriu cada um e deu um beijo de boa noite. Ela só mudou uma coisa. Dessa vez ela não apagou o lampião do quarto e deixou as crianças com uma pequena luz. Lucy demorou para pegar no sono naquela noite, só pensando em tudo que de estranho que vinha acontecendo. O dia amanheceu e as crianças desceram reclamando pro café da manhã. Todos os filhos contavam ao mesmo tempo a mesma história. Alguém entrou no quarto deles naquela noite, puxou os cobertores e jogou todos os travesseiros no chão. Lucy conhecia os filhos dela. Eles não inventariam uma coisa dessas. Além do mais, todas as crianças estavam assustadas de verdade. Não era só uma brincadeira, ok? Mais uma vez, Lucy fingiu que tudo estava bem, mas já não estava mais. O que quer que fosse aquilo que aparecia lá fora, agora entrou. Lucy era uma mulher temente a Deus. E se antes ela já rezava pedindo proteção, agora mais do que nunca, ela suplicava por isso. Só que ao invés de afastar as manifestações, Lucy assistiu de camarote as manifestações ficarem cada vez mais
intensas. Era um fato. Aquele espírito estava ficando mais poderoso. No começo eram aparições em formas diferentes. Depois ele começou a interagir com objetos, socando as paredes, batendo potes repetidamente, jogando objetos pelo ar. Até que um dia a filha da Lucy chegou chorando aos berros e pulou no colo dela. A Lucy achou que a Betsy tinha brigado com algum dos irmãos, mas quem dera que foi só isso. A Betsy contou que alguma coisa puxou o cabelo e arranhou o rosto dela. Quando a Lucy olhou direito, tinha mesmo marcas ali de unha no rosto da menina. O pior de tudo é que não parou por aí. Todos os dias alguma coisa invisível agredia a Betsy fisicamente, e a própria Lucy chegou a presenciar isso acontecendo. Eram puxões de cabelo, arranhões, empurrões, beliscões, até tapa na cara da menina, e tapa que deixava marca de dedos invisíveis nos olhos dela. O marido da Lucy também começou a sofrer interferências físicas, e às vezes, quando ele ia falar, alguma coisa simplesmente paralisava a boca dele. A essa altura, a família estava sempre em estado de alerta. A qualquer momento, qualquer coisa extraordinária podia acontecer. E acontecia. Mas a família Bell era muito reservada. Eles passaram semanas sofrendo com essas manifestações e guardando segredo. Até porque, quem quer acreditar neles? A Lucy ficava aflita o tempo inteiro e numa noite, deitada pensando em tudo aquilo, ela se deu conta. Aquela entidade judiava de todo mundo da casa, menos dela. Todos já tinham sido assustados e agredidos diretamente, menos ela. De qualquer forma, Lucy rezava dia e noite para que Deus livrasse a família dela desse tormento. Mas parece que quanto mais ela rezava, mais forte, mais poderosa aquela coisa ficava. E foi numa tarde dessas que a Lucy ouviu a voz da entidade pela primeira vez. Era uma voz bem baixinha, mas constante. Um cochicho dentro da casa. Ela achou que devia estar impressionada, mas não era coisa da cabeça dela. Todo mundo ouviu os cochichos baixinho. A entidade alcançou um novo nível de manifestação e a partir dali ela ia passar a se comunicar com a família. E todo mundo ouvia o que ela dizia. Os cochichos continuaram baixinhos por uns dias e foram aumentando o volume aos poucos. E aí a Lucy entendeu o que a voz estava fazendo o tempo todo. A voz estava cantando um hino da igreja que a Lucy gostava muito. Será que aquela música era para ela? Até que chegou o ponto de se comunicar normalmente. Igual eu e você agora, né? Como a gente está fazendo aqui durante esse vídeo. Uma voz invisível e constante dentro da casa deles. A família podia perguntar coisas e ela respondia. Eles começaram a ter conversas inteiras. E com o passar dos dias, a família continuava assustada com tudo isso. Mas meio que foi se acostumando, ok? A entidade ainda aprontava, machucava as crianças, principalmente a Betsy. Ela brigava com o John, ela matou o gato deles. Mas com a Lucy o tratamento era diferente. Ela cantava para Lucy, principalmente hinos da igreja que ela tanto gostava. Ela deixava frutas secas e flores de presente na porta da cozinha para Lucy. Ela citava trechos inteiros da Bíblia para ela. Até que chegou num ponto que o marido da Lucy não aguentava mais aquela entidade e resolveu se abrir para o melhor amigo dele, que morava numa fazenda vizinha. De começo o cara ficou incrédulo, né? Até que o marido da Lucy convidou um amigo e a esposa para passar uma noite lá. A Lucy ficou apreensiva com esse plano, porque ela sabia que a entidade gostava só dela, de mais ninguém. Durante aquela noite, quando o casal de amigos foi dormir no quarto de hóspedes, a entidade resolveu aprontar com eles e fez eles passarem pelos mesmos tormentos que as crianças. Cobertor sendo puxado, travesseiros arremessados, barulhos, objetos jogados. Na manhã seguinte, o amigo disse para Lucy e o marido dela que aquele espírito na casa era igualzinho os que apareciam na Bíblia e foi embora apavorado. A Lucy ficou constrangida, mas não sabia o que fazer. Só que a partir daí as coisas tomaram outra proporção. A fama do espírito que atormentava a casa dela se espalhou. As pessoas apareciam lá só para ver os fenômenos acontecerem. E aconteciam. Pouco tempo depois já tinha virado lenda, a bruxa de Bell. E parece que quanto mais curiosidade, quanto mais gente querendo ver, mais a bruxa aumentava de poder. Uma vez um visitante perguntou para ela o que ela poderia fazer de extraordinário. E ela resolveu mostrar até onde ela era poderosa. Ela começou a citar um sermão dado numa igreja da região e logo depois emendou num outro sermão que foi dado no mesmo dia, no mesmo horário da outra igreja. Ela recitou palavra por palavra dos sermões que foram dados ao mesmo tempo em igrejas de mais de 20 quilômetros de distância uma da outra. As pessoas que estiveram nas duas igrejas confirmaram tudo sem entender como é que isso era possível. Além disso, a bruxa conhecia muito bem a Bíblia de ponta a ponta e parecia gostar de discussões religiosas. Outra diversão dela era fofocar. Ela contava coisas íntimas que aconteciam nas outras casas. E quando algum viajante ia para lá e confrontava ela contava para pessoas coisas tão pessoais que não tinham como alguém saber, a não ser um espírito ou uma bruxa. Às vezes a Lucy se pegava pensando no quanto tudo aquilo parecia irreal, seja lá o que aquela manifestação fosse, né? Ela era demais para entender. Ela era inteligente e poderosa, o que começou com pequenas aparições e sussurros, se transformou numa presença. A bruxa passou a fazer parte da casa, do dia a dia dela e da família. A bruxa não ia embora, e quanto mais ela ficava lá na casa, mais a Lucy se preocupava. A bruxa passou a implicar mais ainda com o marido dela. Ela xingava e ameaçava o John, e numa certa noite, ela disse em alto e bom tom que ia matar ele. Lucy sentiu como se o chão desaparecesse debaixo dos pés dela. Foram tantos fenômenos bizarros e poderosos nos últimos meses, que ela não tinha como duvidar de que a entidade fosse capaz de mais alguma coisa. Ela sempre fez tudo o que quis, e foi dito e feito.
John teve uma morte agonizante e Lucy estava ali, do lado dele, desesperada, até o fim. A bruxa envenenou o marido da Lucy e, no desespero, isolados na fazenda, não houve tempo para buscar ajuda. John morreu na frente da Lucy e, a partir daí, ela sabia que tudo na vida dela estava nas mãos da entidade. Ali ela já tinha certeza. A bruxa não gostava de ninguém, só dela. Ela foi escolhida. Ela só não entendia o porquê. Ela se lembrou que uma vez, quando a bruxa discutia com o John, ela chegou a dizer que ele não merecia a Lucy, porque a Lucy era a mulher mais perfeita que existiu na Terra. Essa lembrança fez a Lucy tremer por dentro. Será que todos os outros da família estavam em risco? Será que a bruxa queria a Lucy só pra ela? Depois do enterro do John, a Lucy voltou para casa com os filhos. Todos estavam arrasados. A casa estava em completo silêncio até a bruxa resolver comemorar. Ela ficou horas cantando músicas festivas que homens cantavam nas tavernas durante a bebedeira. Os anos se passaram e Lucy aprendeu a viver com a bruxa em casa. Os filhos cresceram e a bruxa continuava lá, poderosa como sempre, se manifestando da maneira que queria. A Betsy, uma das filhas da Lucy, já tinha virado moça e estava planejando se casar com um rapaz que também morava por ali em Red River. A Lucy concordava com o casamento, mas a bruxa, ela não. Ela exigiu que a Betsy desfizesse o noivado com o rapaz e, depois de muitas discussões com a bruxa furiosa e vários tormentos que ela aprontou para o casal, a Betsy obedeceu e terminou o noivado. E foi por essas e outras que a Lucy entendeu que depois da morte do marido, ela não era mais a chefe de casa. A bruxa assumiu esse lugar. Mas depois que a Betsy rompeu o noivado, a bruxa se deu por satisfeita. Ela chamou a Lucy e disse para ela que estava indo embora e só voltaria daqui 7 anos. Lucy sentiu aquele mix de alívio e estranheza, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. E foi dito e feito. Durante 7 anos, nenhum outro fenômeno aconteceu na fazenda e nem na casa da família Bell. A Lucy às vezes estranhava o silêncio, até meio que sentia falta das músicas sendo cantadas para ela, das frutas deixadas presentes na porta da cozinha, ou de simplesmente ouvir a bruxa e o filho mais velho dela, o John Jr., conversando sobre o sentido da vida, os mistérios do universo e outros papos cabeças que os dois tinham na sala. Ali, Lucy experimentou a solidão de um jeito que ela nunca imaginou que fosse possível. Ela ficava se questionando se era certo sentir falta da entidade. Os 7 anos se passaram e a Lucy já estava envelhecida. A maioria dos filhos dela já tinham se mudado e a fazenda estava silenciosa, coberta de folhas secas. E foi numa madrugada sem lua, enquanto Lucy costurava a luz de lamparina, que ela sentiu o vento soprar dentro da casa. As cortinas se ergueram, o ar ficou frio, então ouviu alguém dizer o nome dela, Lucy. Ali ela soube, a bruxa voltou. A partir daí, as manifestações voltaram a acontecer dentro de casa. A bruxa passou mais 3 semanas entre eles, conversando, cantando e fazendo tudo o que ela queria fazer. Mas antes de completar 1 mês do retorno, a bruxa se despediu pela última vez. Ela prometeu que iria retornar daqui 107 anos e se manifestar para o descendente direto do filho mais velho da Lucy, o John Bell Jr. E quando a bruxa se foi de novo, Lucy viu encarando aquela solidão estranha. Ela sabia que 107 anos era tempo demais para que ela visse a bruxa de novo. E com a mesma aura de mistério que a bruxa apareceu, ela se foi de novo. Lucy Bell viveu mais 20 anos e nunca deixou a fazenda, nunca se casou de novo. Quando Lucy morreu, ela foi sepultada ao lado do marido. Mas ela nunca esqueceu daquela companhia sombria que cantava para ela. A história da bruxa sobreviveu ao tempo o suficiente para esperar os 107 anos. Em 1935, o descendente vivo mais próximo da Lucy era um médico chamado Charles Bale Bell, trineto da Lucy. 1 ano antes da promessa de retorno da bruxa, o Dr. Charles Bell, que era neurologista, publicou um livro sobre a bruxa de Bell. No livro, ele trazia de volta os manuscritos da família, que foram passados de geração em geração, registrando os fatos sinistros que os antepassados dele viveram no século XIX. Por causa desse livro, o caso da bruxa de Bell virou o primeiro relato oficial de assombração documentado nos Estados Unidos. Até hoje, estudiosos religiosos e céticos tentam decifrar esse mistério. Alguns dizem que foi histeria coletiva, outros que era truque. Mas há coisas que não se explicam. As vozes e fenômenos na casa da Lucy Bell foram testemunhados e registrados por dezenas de pessoas, incluindo políticos, médicos e juízes da época. Mais de 2 séculos depois, o local onde a fazenda ficava, hoje na cidade de Adams, no Tennessee, é um ponto turístico. Visitantes de hoje dizem que presenciam vultos inexplicáveis que aparecem nas fotos, ouvem passos, cantos na voz de uma mulher. Isso levanta teorias de que talvez a bruxa nunca tenha saído de lá. A entidade pode ter aprontado coisas terríveis na fazenda, mas uma coisa ninguém pode contrariar. A bruxa amava, e ela amava Lucy Bell.
Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Um bom Halloween pra todos vocês. Conto também com os comentários de vocês, com alguma sugestão de algum caso pra gente trazer aqui no novo canal da gente, casos reais. Mas o mais importante pra gente é você inscrito nesse canal, porque esses vídeos dão muito trabalho. Mas é bacana, é gostoso trazer esse tipo de vídeo pra vocês aqui, onde o pace é mais lento, eu tenho que abaixar meu pace pra contar essas histórias pra vocês. Mas com a inscrição de vocês, com o sininho ativado, a gente faz uma comunidade grande e faz esse projeto vencer. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!